né? Então ele vai ter lesão normal, mas está pronto para jogar. Mas a equipe jogou, proporcionando a ele a possibilidade de jogar bem. Luxemburgo, quando pensa em jogar com 3 volantes, logo se imagina um time defensivo, um time bem recuado, com pouca criação. Eu queria que você falasse sobre isso, esse novo posicionamento do Cruzeiro, nessa função com 3 volantes, e o time não mostrou que é um time que vai ficar para trás na defesa o tempo todo. Não, não fica. Isso é uma característica do Brasil. Aí nós enaltecemos quando nós vamos jogar lá fora. Aí nós vemos a equipe jogando lá fora com 3 jogadores de marcação e de qualidade, aí achamos bonito. Quando você faz aqui, aí é defensivo. Não tem nada de defensivo. Quando eu botei o Eurico no jogo hoje, você pode ver que o Willian saiu, até que não está acostumado, saiu um pouquinho mais pelo lado esquerdo. E eu prendi o Eurico estava mais fresco dentro do jogo. E botei 3 jogadores na frente, que não eram centroavantes nem atacantes, eram meias adaptados àquela posição ali, porque eu precisava de drible. Precisava de uma jogada, de um drible, uma jogada de uma situação diferente. Então até o gol saiu assim, não por causa da mexida, não, porque eu precisava de um drible, alguém que fizesse alguma coisa diferente, porque os jogadores deles estavam com cartão amarelo. Então era importante, os caras ficam um pouquinho mais tirando o pé, né? Então acho que 3 volantes ou não, isso é o Brasil que é assim de achar que jogar com 3 jogadores ali que é defensivo. Luxemburgo, tem a questão da torcida que jogou com o time, da técnica, do futebol, da preparação, mas tem uma coisa que chamou atenção, a raça do time, né? Poucas vezes um time tão raçudo, com tanta garra, com tanta entrega assim. Qual o percentual dessa questão de raça nessa vitória de hoje? Porque existe jogador de futebol, atleta profissional e homem, né? Jogador, atleta e homem. O homem é o cara que tem discernimento, que sabe o que quer, que tem comprometimento, que identifica, tem o discernimento do momento. Então, os jogadores hoje, se fosse ver, um grupo de homens, um grupo que entraram dentro de campo sabendo o quê? Se a gente der mole aqui hoje, nós vamos sofrer. E o torcedor identifica isso. Ele, opa, peraí, o meu time hoje está com sangue, está querendo. Então, aí o torcedor vem para dentro do campo. Então, o torcedor abraçou, a equipe deu a resposta. Vanderlei, você, nessas mudanças, você explicou a situação aí dos jogadores do meio campo, mas houve também a preocupação do meio campo. O Palmeiras estava ganhando o meio campo naquele momento da substituição, da saída do Marinho e também do Eurico. Foi por aí essas modificações, além de adiantar esses jogadores de meia mais para frente? Aí ele mudou o Dudu para o lado esquerdo, para cima. Tanto é que o Mena, de tanto correr ali atrás do Dudu, sentiu um pouquinho depois, passou o Rafael para a direita e colocou o Dudu por dentro, fazendo praticamente 4 atacantes, né? E o Cleiton Xavier, que jogou Amaral Diniz, o Cleiton Xavier é um jogador que se movimenta muito dentro do campo. Ele vai na esquerda, ele vai na direita. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade até encaixar de novo a situação. E aí eu fiquei com o Vinícius muito fixo. Aí eu tirei o Marinho para botar o Marquinhos, que é um jogador que retém a bola. Poderia ter definido o jogo 2 ou 3 vezes, chegou para ele matar. E aí eu queria mais um jogador que fosse atacante e meia, que pudesse a gente pegar a segunda bola. Aí quando nós encaixamos de novo, a coisa ficou mais sossegada. E o Palmeiras começou a fazer muito ligação direta, tanto na bola parada como bola de lado de campo, direta. E nós tivemos um defeito na bola parada, com falta no campo deles. Nós fomos para a entrada da grande área. Não, você tem que adiantar uns 3 metros para frente, para poder ficar na linha da meia-lua ali, para poder o Fábio poder ter toda a área para ver. Nós ficamos muito em cima do Fábio. Mas isso é uma coisa que nós temos que treinar. É aquilo que fala, é um time em formação com uma característica diferente. Vanderlei, é inevitável te perguntar isso sobre esse encontro, né? O Marcelo Oliveira de novo ao Mineirão, com a torcida do Cruzeiro que você acabou de elogiar. Você é um treinador também que tem história no Cruzeiro. E aí, como é que foi essa experiência? Como que você já tinha falado, né, que o torcedor tinha que realmente estar com o Cruzeiro e não com quem estava do outro lado? Assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. E essa semana foi um pouco complicada nisso aí. Porque tem uma tendência a criar uma situação como que se a torcida do Cruzeiro fosse obrigada a enaltecer e aplaudir o Marcelo antes do jogo. Foi uma tendência. Todo mundo canalizando para isso. Cara, eu queria que a torcida do Cruzeiro, reconhecendo o que o Marcelo já fez, até aplaudisse antes do jogo, mas que abraçasse a equipe como abraçou a equipe. O Marcelo, não existe um confronto meu com o Marcelo. Tentaram direcionar para isso. O Marcelo é meu amigo de longa data, amigo mesmo. E é um profissional que já está com a história dentro do clube. Eu já tenho mais tempo de janela. Eu também tenho minha história dentro do clube, tenho minha história no futebol, já está com a história. E por que a tendência de jogar essa coisa como se fosse muito importante a torcida aplaudir o Marcelo e, de repente, não aplaudir o Luxemburgo?
aplaudir o Luxemburgo como se isso tivesse mais importância de que nós vimos hoje um grande jogo de futebol. Então, isso tem que ficar muito para fora, tá certo? Essas coisas são, assim, tendenciosas, mas tem que ficar muito para fora, que não soma nada dentro do jogo de futebol. E quando eu dei a declaração, as pessoas, peraí, mas o Luxemburgo tem alguma... Não tem nada contra o Marcelo é meu irmão, meu amigo de longa data. Mas, peraí, o torcedor é do Cruzeiro. Num jogo importante, contra o adversário difícil. E as nossas histórias vai continuar. Até o dia que eu parar, ele parar, nossa história já está aí sendo construída. A minha está construída há bastante tempo, ele está construindo dele agora. Então, eu achei hoje muito bom para a gente mostrar o seguinte, não adianta, né, essa coisa que ela não traz benefício nenhum para o grande jogo que nós vimos hoje. Saborear a vitória, mas agora a sequência também é complicada, né? Tem Joinville na quinta, depois tem Copa do Brasil, tem fechamento de turno, não vai ser mais aquele espaço, né, Vanderlei? Não tem moleza agora, porque a moleza mastiga água. Porque é bom, né? Porque quinta-feira, depois, o jogo de quinta para domingo já fica muito mais reduzido ainda o tempo. Então, a gente tem que ter uma recuperação muito... Essas 4 semanas que nós tivemos livre, foi para poder a gente preparar bem aqui, para suportar esse trem de jogo agora, esse ritmo de jogos que nós vamos ter agora, né? Então, acho que é bom, acho que o time vai dar uma crescida em cima disso aí. Luxemburgo, se a gente for parar para pensar no adversário hoje, no volume de jogo que o Cruzeiro teve, principalmente no primeiro tempo, seria exagero dizer que foi uma das melhores partidas do Cruzeiro sob seu comando? Eu acho que quanto ao esporte, nós tivemos assim, porque era na casa do adversário, e com um adversário difícil, nós tivemos uma identificação muito forte daquilo que o esporte ia fazer. Então, nós tivemos uma atuação tática, uma atuação técnica, e não fomos tão agressivos como fomos hoje. Hoje nós fomos mais agressivos, nós marcamos, mas fomos agressivos, porque também jogando em casa, a tendência é você sair um pouco mais para cima do adversário. Eu acho que assim, o desenho já está pronto, mas de repente eu posso tirar um desses jogadores de meio campo dentro do jogo e colocar uma situação de um time mais leve, tirando um de marcação ou de dinâmica de jogo. A coisa está bem desenhada, né? Hoje eu continuei jogando com 3 atacantes, mas 3 atacantes que eram atacantes meias. Né? Pode ser que aconteça isso outras vezes. Eu quero adaptar o Arrascaeta, adaptar o Alisson, o Bigode, o Vinícius, em que esses jogadores são móveis, se movimentam o tempo todinho. Aí o meio-campo tem que encontrá-los, né? Então acho que está no caminho certo. Ô, Luxemburgo, a equipe saiu muito chateada no final do primeiro tempo por causa do pênalti perdido. Como que foi no vestiário você controlar tudo isso, mesmo com a equipe ganhando o jogo, eles saíram bem abatidos, bem contrariados com a situação? Eu percebi isso, mas eu vou conversar com eles. Conversei no intervalo do jogo e falei o seguinte, o Marinho perdeu o pênalti, está tudo bem, estamos com a vantagem. E o Pelé perdeu, o Zico perdeu, o Maradona perdeu, às vezes o Roberto perdeu 2 pênaltis seguidos em jogos, teve um argentino que perdeu 3 numa Copa América, Palermo. Então, isso é do futebol. Então, eu falei, rapaziada, vamos para dentro de campo jogar o segundo tempo para terminar o jogo. Marinho, vai embora, vai jogar e parte para dentro. Tirei ele, não foi por causa do pênalti, tirei ele porque eu fiquei preocupado que ele caiu a primeira, caiu a segunda e caiu a terceira, e o árbitro de olho nele. Falei, opa, daqui a pouco esse cara vai dar uma complicada no Marinho aí. Aí tirei logo ele, coloquei o Marquinhos, até porque o Marquinho ia conseguir marcar o Egídio e puxar as jogadas como puxou nas costas do Egídio lá. Então, eu acho que a chateação deles é normal, né? Mas é uma coisa que faz parte do jogo de futebol. Se a gente ficar preocupado em perder o pênalti, aí esquece que tem o jogo. Assim que o Bandeira, que foi quem marcou o penal, indicou, o Marinho pega a bola. Ele é o batedor, você discute o tipo de formação. O batedor oficial é o Marinho ou é outro jogador? Você deixou assim para o pessoal resolver lá, Luxemburgo? Não, peraí, vamos com calma. Deixou assim é bagunça. Não, diga assim. Não, porque você fala deixou assim é bagunça. Não é bagunça. Para eles escolherem, no caso, não, tiver eu tenho batedores. Presta atenção, eu tenho tantos anos de janela. Já ganhei pênalti, já ganhei jogos e campeonato com jogador que não é o batedor oficial. Já perdi campeonato com o batedor oficial. O Marinho treina pênalti, o Vinícius treina pênalti, o Fabrício treina pênalti. Eles treinam todos os dias lá e vão treinar pênalti. Então, ali eu tenho 1, 2, 3 jogadores ou mais jogadores que batem pênalti. Então, o Marinho pegou a bola e bateu, como poderia pegar o Fabrício que bate, como o Vinícius podia pegar a bola e bater. Então, não é uma bagunça assim que pegou, não. É questão de momento até emocional. Agora, perdeu, como poderia perder o Vinícius, como poderia perder o outro lá, mas nós treinamos pênalti. Eu só não gosto de definir assim, ó. Fulano é o... A não ser que eu tivesse o Zico, né? Ó, o Zico bate pênalti. Então, não esquece a bola, deixa ele, porra. Sai todo mundo de lado. Mas eu estou
identificando, e eles estão treinando todos os dias. Então, se uma Fabrício ou outro pegasse a bola, não teria problema, não. Não dá impressão de bagunça, não era bagunça, não. Vanderlei, a evolução do Arrascaeta, né? Você vem colocando ele aos poucos no jogo. Está chegando próximo daquilo que você dizia, da evolução dele como atleta também, e essa situação que você tinha me falado anteriormente? O Arrascaeta se você falar assim, ele acendeu os 10 minutos do jogo, mas ele entrou ainda um pouquinho ainda fora de sintonia. O que acontece com o Arrascaeta? Eu vou trabalhar ele, nós estamos trabalhando ele, mas não é eu trabalhar ele só. Nós estamos trabalhando também com o fisiologista, com o nutricionista e com o Melo, o preparador físico, para que ele ganhe massa muscular, para que ele ganhe um condicionamento físico, que ele possa participar de um jogo intenso como esse aí. É que a gente possa usá-lo mais tempo com a qualidade que ele tem, e não em lampejos dentro do jogo. Então, esse é o trabalho. Eu acho que até o final do ano, acho que a gente consegue colocar nele uns 3, 4 quilos de massa muscular para ele poder avançar. Ele vem de um time muito pequeno, que a estrutura não oferecia isso para ele. Então, agora nós fizemos exames em todos os jogadores, e agora, através desse exame, nós vamos identificar aqueles jogadores que precisam ser suplementados, aqueles que precisam ganhar massa, aqueles que precisam perder. Está tudo dentro do processo de evolução. Vanderlei, hoje tanto o Léo quanto o Fabrício, que entraram, né, no lugar dos jogadores suspensos, fizeram uma boa partida. Há a possibilidade deles se manterem na titularidade para o jogo contra o Joinville? Eu ganhei assim, uma situação de que joga-se muito na Europa, assim, né? Um terceiro zagueiro sendo lateral. O Stamp jogou no time campeão do Milan, jogando um zagueiro, jogava na seleção da Holanda, jogando de lateral. O Maldini, que era lateral, jogava meio que de zagueiro ali. E a história do futebol vai mostrando essa coisa de que se joga sempre, às vezes, com um zagueiro jogando lateral. Se for necessário fazer outras vezes, vou fazer. Agora tem o Mike, então vamos ver como é que vai ser contra o Joinville. A tendência é voltar o Mike, é normal, mas de repente eu posso identificar. Agora eu vou assistir o tape assisti o jogo hoje do Joinville, que foi às 11 horas com o Vasco, assisti. Tiveram até chance de ganhar o jogo, muitas vezes. E agora eu vou dar uma olhada com mais calma para identificar o time que eu vou colocar contra eles lá. Professor, não sei, eu cheguei há pouco, não sei se essa pergunta foi feita. O que representa para a confiança do grupo uma vitória sobre um time que, se vencesse aqui no Mineirão, hoje seria o terceiro colocado? É um time que está brigando por Libertadores e pelo título. Antes do jogo se falava muito isso, que o Cruzeiro ia pegar o pessoal da parte de cima da tabela, né? Acho que assim, o Cruzeiro mostrou a grandeza do Cruzeiro, não é meu trabalho. O Cruzeiro mostrou a grandeza dos profissionais que estão no Cruzeiro, identificando o jogo, e o que eu falei que da torcida identificou a importância do jogo e abraçou a equipe, e os jogadores também identificaram o jogo. Então, acho que foi um jogo da grandeza desses dois grandes clubes, com grandes jogadores. Acho que quem veio aqui ao estádio hoje, né, deve ter saído para, embora, claro, o Cruzeirense satisfeito, porque nós gostamos de uma vitória, mas quem viu o jogo, viu um grande jogo de futebol. Ô Vanderlei, tudo bem? Queria que você falasse um pouco do reflexo que essa vitória pode ter para o mata-mata da Copa do Brasil. Né? Vou tirar minha cabeça agora do mata-mata, cara. Eu achei que agora tem que dar uma respirada. O primeiro jogo é lá, né? Vamos ver, vamos botar a cabeça no jogo do Joinville, depois contra o Inter, aí sim nós vamos entrar pro mata-mata da Copa do Brasil. Não tem... Isso aí mostrou o seguinte, que não existe morrer de véspera, só peru, né? Então, pode passar nós ou Palmeiras. Já ficou claro que são duas grandes equipes, dois grandes clubes, copeiros, né, que estão acostumados a ganhar esse tipo de competição. Então, vai ser jogo lá e cá, tomara. Ok, obrigado, boa noite.